Boa noite, meus amigos, como vamos? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui, né, para a nossa live, que é um bate-papo entre eu e o professor Ático Chassot, né? A gente vai falar um pouco sobre as aflições da pandemia, conforme foi anunciado. Lembrando que esse evento eu estou fazendo como diretor regional sudeste da ABQ, em substituição, na verdade, não vou dizer que é substituição, mas é um evento que é em face à pandemia. O nosso 60º CBQ, que seria em Foz do Iguaçu, ele teve que ser adiado. Então, a ABQ resolveu passar uma semana de eventos totalmente gratuitos, patrocinados e feitos pelos seus regionais que se ofereceram, e a gente vai dar continuidade com esse evento de hoje, com essa nossa live de hoje, com o professor Ático Chassot, tá? A gente vai chamar ele aqui para um bate-papo. Mas antes de chamá-lo para o bate-papo, eu queria falar um pouquinho do homem Ático Chassot, esse grande educador e cientista, né? Ático Chassot é um professor desde 13 de março de 1961. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é sua alma mater, pois por esta universidade é licenciado em Química, mestre em Educação, doutor em Ciências Humanas e é professor titular aposentado do Instituto de Química. Também nesta universidade, enquanto aluno do ensino médio, trabalhou por 2 anos no restaurante da reitoria. Tem pós-doutoramento da Universidade Complutense de Madrid, em 2002. Foi professor da PUC Rio Grande do Sul, da UBRA, da Faculdade Porto Alegrense, da Unicinos, onde coordenou o programa de pós-graduação em educação, da Unilassalle, na URI de Frederico Westphalen e do Centro Universitário Metodista IPA. Foi co-orientador de doutorado na Universidade de Lyon, na França. Foi professor visitante da Aalborg Universität, da Dinamarca, e na Universidade de Lanús, na Argentina. Atualmente, ele é professor e pesquisador orientador de doutorado na REAMEC, Rede Amazônica Educação em Ciências e Matemática, e professor visitante sênior da Unifespa. Enquanto professor, já esteve para cursos e ou palestras em todos os estados do Brasil e em alguns países. Inclusive, é o motivo da gente estar fazendo o bate-papo, que ele acabou de vir de uma live de quase 2 horas, né? Lembrando que o professor Ático Chassot, nessa última semana, completou 81 anos de idade. É uma vitalidade impressionante, incrível. É autor de cerca de uma centena de artigos científicos de vários livros, dos quais 6 ainda em circulação. Estes serão referidos no final da palestra, a gente pode falar um pouquinho dos livros dele. E interessante que ele publica por mais de 14 anos, cada sexta-feira, um blog dedicado à alfabetização científica. Gente, eu conheço o Ático Chassot desde os meus inícios, né, minhas primeiras aulas, através de formação continuada, na época da CAPES-FAPERJ, e assim, sempre admirei muito o nosso querido Ático Chassot, que eu vou chamar agora para adentrar a nossa palestra. Mestre Chassot, boa noite, como vamos? Tudo bem? Frederico, muito bem. E muito contente de hoje fazer essa parceria contigo e com os nossos colegas que estão nos assistindo agora. Chassot, você sabe que eu tenho uma amizade incrível por ti, né? Então, é uma honra estar contigo. Eu me sinto muito abraçado pela sua fala e pela sua companhia. E me dá o direito de te chamar de Fred e não professor doutor Frederico Schöne. Pode ser? Claro, claro, sem dúvida nenhuma. Nossa amizade é muito acima disso. Mas eu estou aqui por causa da Associação Brasileira de Química. Como o Fred explicou, haveria esse ano o Congresso Nacional e não pôde se realizar por causa da pandemia. Eu participei de vários eventos já da ABQ, perdi a conta, mas vou falar do último, que foi o Simpec em Porto Alegre, eu acho que em julho do ano passado. Sempre prestigiado também pelo diretor regional, pelo diretor nacional da área de ensino de educação química, o comum amigo de nós dois, Jorge Messender. Então, eu estou hoje aqui como convidado da ABQ.
Eu já tinha sido convidado para ir a esse congresso em Foz do Iguaçu, mas não pôde se realizar. Então, estamos aqui. Eu acho que o Fred colocou bem. É um diálogo, é uma conversa informal. Eu tive há pouco com 2 colegas de Belém do Pará, éramos 3, fizemos um triálogo entre ciências e religião. Foi muito interessante, porque terminamos abraçados, em que pese o placar, eram 2 espíritas muito bem munidos, muito conhecedores da doutrina espírita. Então, eu aprendi muito com eles hoje e até recomendo que, se depois puderem olhar no YouTube, se alguém quiser ver, ou Ciência e Religião, um diálogo possível. Mas vamos agora falar das coisas programadas para hoje de noite. E o Fred, eu sei que já tem perguntas, mas antes eu gostaria de conversar algumas coisas com vocês. É muito impressionante que nós já estejamos agora há 8 meses de reclusão, e eu não sei quanto vocês são capazes de imaginar que é a minha reclusão, quando eu, nos últimos anos, viajava pelo Brasil inteiro e tinha pelo menos 1 ou 2 palestras por mês, às vezes 3, e todas palestras bastante distantes, porque eu sou professor da REAMEC e eu vou pedir licença para dizer 1 minuto o que é a REAMEC, é a Rede Amazonas de Educação em Ciências e Matemática. E a REAMEC é formada por um pool de cerca de 30 universidades e institutos federais e universidades particulares, inclusive, com a meta de formar 220 doutores em ensino de ciências da Amazônia. Já está em quase 180. Eu tenho orgulho de ter colaborado na formação de uma doutora em Parintins, de uma doutora em Manaus, de uma doutora em Sinop, no Mato Grosso, que é a região amazônica legal, e de um doutor em Barra do Garça, também em Mato Grosso. E atualmente tem uma doutoranda em Chapuri, no Acre. Então, vocês veem que isso me faz amazônica. Mas, mais do que isso, eu também sou, como disse o Fred, professor visitante sênior na Universidade Federal do Sul e do Sudeste do Pará. Eu, a cada ano, vou uma vez por semana, vou uma vez por mês, durante uma semana, para Marabá. E quem conhece um pouco a geografia do Brasil, ir de Porto Alegre a Marabá, em termos de conexões e tempo de aeroporto, isso dá uma viagem para a Europa. Mas agora, a última vez que eu viajei foi na primeira quinzena de março. E quando eu já tinha a passagem comprada, comprei uma passagem para o final de março, começo de abril, foi cancelada, cancelei depois para maio, etc. Até hoje não viajei desde a primeira quinzena de março. Descobri uma coisa que eu nem conhecia direito, as lives. E no dia 13 de maio, na Universidade Federal do Cariri, no Ceará, em Brejo Santo, eu fiz a minha primeira live. Essa aqui é a número 67. Portanto, 67 lives desde 13 de maio, e cada uma delas dá um nervoso, eu não vou poder dizer que não, e dá uma grande vontade de estudar e distribuir os conhecimentos. Eu preparo e estudo em cada uma, e além das minhas outras atividades. Então, estamos aqui para falar disso, e nesse tempo as coisas foram cruelmente modificadas. Eu queria dizer que eu disse cruelmente mesmo, modificada principalmente para os professores e para os alunos também. Mas deem-se contas que lá no dia 19 de março, não sei por que decreto divino, que inspiração, todos os brasileiros eram competentes em ensino remoto. Pais, avós, irmãos mais velhos,
empregadas domésticas, todas as pessoas que nunca talvez tivessem mexido, não sabiam o que era uma transmissão à distância, tiveram que aprender a fazer educação remota. E mais ainda, com uma espantosa diversidade, porque a diferença entre pobres e ricos nessa pandemia aumentou abissalmente, cada vez maior o fosso, porque na maioria das escolas públicas, onde estuda uma população com menos poder aquisitivo e não estuda em escolas particulares, essas escolas, na maioria dos estados, em vários, não tinham, ainda não têm, equipamento nenhum. E também as pessoas não tinham internet em casa, ou se tinha internet, não tinha lugar para 2 ou 3 pessoas trabalharem juntos. Ou seja, todo mundo se tornou em expertise em educação, de educação remota. E, mais uma vez, também os professores, de quem esse governo detesta, porque todos sabem o que o ministro de Educação anterior dizia a respeito das universidades, que tudo era um lugar onde as pessoas andavam nu pelo corredor, tendo relações sexuais e fumando. Eu, no ano passado, tive em 23 universidades, e nenhuma eu vi nenhuma plantação de maconha ou nenhuma produção de alucinógenos. Eu também não vi ninguém praticando sexo nos corredores, mas o ministro viu. Aliás, o atual ministro de Educação, e esse já é o 4º ministro desse presidente, ele também disse que os professores são aqueles que, não tendo outra profissão, não se adaptando em outras profissões, se tornaram professores. Aliás, eles estão dando um bom exemplo dessa situação, e aí podíamos entrar num tópico altamente delicado e significativo da nossa conversa, que é as escolas cívico-militares. Essas escolas cívico-militares é uma coisa de doutrinação, quer dizer, se fala tanto escola sem partidos, mas o governo faz uma doutrinação. A começar, bom, elas deveriam se chamar, na verdade, escolas cívico-militares teocráticas, porque também tem uma coisa das religiões fundamentalistas serem a grande maioria dos que sustentam esse presidente, e esses são muitos dos que vão frequentar essas escolas. Mas quem serão os professores dessas escolas? Essa é uma boa pergunta. Eu ontem não, na semana passada, falava numa licenciatura do Instituto Federal do Paraná, onde aqueles alunos, durante 5 ou 6 anos, estão ali estudando, aprendendo coisa para ser professores, enquanto nas escolas cívico-militares, os professores serão militares que estão na reserva, aposentados, às vezes precocemente, que vão dar aula. Não é por nada que o Ministério da Defesa tem um orçamento, pasmem, maior do que o Ministério da Educação, enquanto que o Ministério da Educação tem que sustentar, por exemplo, só os salários de professores das universidades federais, os dos institutos federais, CAP, CNPq, etc., é o Ministério da Educação, e faz tudo isso. E o que fazem as Forças Armadas? Essa seria uma boa pergunta. Por que se gasta tanto com Forças Armadas, quando, em vez de discutirmos armas, nós deveríamos cada vez mais lutar pela paz? Então, tem algumas coisas que eu pontuo assim, num começo de conversa, eu sei que foi um pouco misturado, mas para levantar perguntas e vermos mais algumas coisas. Eu pediria que o Fred desse prosseguimento às colocações que ele quer fazer. Mestre, olha só, eu realmente, o senhor iniciou belíssimamente, né?
porque basicamente sobre a escolha do tema, né? Porque a educação é a perversidade em tempos de pandemia. Então, a sua explanação ela ficou claríssima, né? O porquê dessa educação e a perversidade em tempos de pandemia, com todas as temáticas que o senhor nos colocou a refletir aqui. Mas eu falo também, né, uma outra abordagem, né, que eu gostaria de ter e comentar com o mestre, é sobre as aulas práticas em modelo virtual, já que a gente fala um pouco das aulas de ciências da natureza e até de cursos técnicos, né? Eu queria saber um pouco da sua opinião com relação a isso e trazer alguma iluminação, né, do que a gente tem tentado fazer, o que tem se podido fazer, né? Porque, primeiramente, a gente sabe que hoje tivemos que nos transformar realmente em professores que dominam a tecnologia de transmissão. Tanto é que estamos aqui numa live e eu tive que, antes de prosseguir, eu quero até agradecer a equipe da Escola Sesc de Ensino Médio, a qual eu pertenço, que realmente nos traz um grande ensinamento em nome do Isaac, do Jorge e do Fabiano. São pessoas ótimas que nos trazem muitos ensinamentos para como lidar com essas ferramentas. Mas nós somos uma seara privilegiada, que o professor conhece, né? E aí eu fico me perguntando, né, nas aulas práticas em modelo virtual, como é que a gente pode fazer, né? E aí eu me lembro que a gente já discutiu um pouquinho disso, da diferença entre uma aula participativa e uma aula demonstrativa, né? Claro que quando a aula é demonstrativa, às vezes você pode produzir um vídeo muito bem produzido, inclusive existem diversos canais que já trazem bons vídeos de práticas, né, e canais até mesmo que nem são necessariamente canais de professores da área de ciências da natureza, mas que são pessoas que pegaram esse chavão e começaram a trabalhar, como é o próprio Manual do Mundo, que todos nós conhecemos, né? Mas nós, professores, temos gravado também bastante práticas, né, ou mencionado vídeos, né? E quando ela é participativa, a grande dificuldade é que na participação do aluno, o aluno não está no laboratório, né? Ele não está com acesso ao laboratório por conta da pandemia. Então, eu conversei um pouco com o Chassot sobre isso e queria botar aqui em reflexão com todos os colegas sobre o uso, por exemplo, de simuladores, né? Nós temos alguns simuladores que podem, né, e devem ser usados, e eu acho que a grande maioria dos professores conhece os simuladores, por exemplo, do FET Colorado. Eu até, o Chassot, vou colocar aqui um exemplo, vou compartilhar com vocês, que eu deixei preparado aqui. Só um momentinho. Então, a gente tem aqui um exemplo, nós que somos da área de Química, eu estou compartilhando aqui com a tela de vocês, aqui um simulador, por exemplo, para tratar de concentração. Então, olha que interessante, você pode trabalhar com o aluno e o próprio aluno manipular esse simulador, como, por exemplo, a adição de suco em pó e começar a ver a mudança da cor dessa solução e pegar aqui e medir, por exemplo, a concentração dessa solução e trabalhar com aumento de solvente, com a diminuição da própria quantidade de solução, uma evaporação mais alta ou mais baixa, né? Pode ser, esse soluto ele pode ser em pó, ele pode ser em solução, e aqui tem algumas opções já de soluto. Então, essa daqui é uma das opções que muitos professores têm utilizado, né? Que é a utilização de simuladores para tentar substituir essa necessidade, por exemplo, de uma aula prática, já que a gente não tem um laboratório. Mas eu queria aproveitar que eu já bati um papo antes sobre isso, vou tirar a tela aqui, com o professor Chassot, e o professor fez uma reflexão muito interessante sobre a questão dos simuladores. Eu gostaria de pedir ao professor, se puder falar um pouco sobre essa questão do simulador, mestre. O que o senhor acha? Perfeito, mas tu me dá licença, eu vou antes fazer 2 notas de rodapé, que são obrigatórias eu fazê-la aqui. A primeira, quando tu fizesse referência à Escola Sesc, eu queria dizer que eu tive o privilégio de já estar 3 vezes lá, sendo que a última vez foi no ano passado, onde eu fiquei 10 dias, eu fiz uma residência, e se eu tivesse que apresentar um resumo de tudo que eu vi, essa é uma escola, o que eu vi lá, que eu queria para todos os brasileiros,
principalmente para os mais pobres, que eu nunca vi em lugar nenhum fazer educação de uma maneira tão competente e de uma maneira tão privilegiada, eu vou botar entre parênteses, financeiramente. Aprendi muito lá e tive o privilégio de ter um cicerone invejável. O professor Fred só não me carregou no colo porque, afortunadamente, não precisei. Mas ele me levou, e eu nunca tinha estado no Museu de Astronomia, ele me levou para conhecer praias, ele me levou para estar em contato com a sua família, ele me levou para fazer Eu, quando estava na hora de ir embora, eu só queria pedir para ficar trabalhando lá para sempre, não só ser residente. Então, esse é o primeiro comentário da nota de rodapé que eu me referi. Aproveitando seu comentário, professor, se eu dar uma parte, né, o nosso coordenador de Ciência da Natureza, que gosta muito do mestre, o Gustavo de Paula, mandou um forte abraço, viu? E, de fato, o professor tem toda a razão. Nossa equipe de tecnologia, por exemplo, como eu citei aqui, em nome de Isaac, Fabiano e do Jorge, nos proporciona esse mundo de ferramentas que a gente pode utilizar para melhorar um pouco, ou pelo menos para aproximar nessa pandemia, e ferramentas essas que a gente já utilizava mesmo na época do presencial. Tá? Então, eu agradeço, assim, nós é que nos sentimos honrados por tê-lo em nossa casa, nossa escola, porque é uma escola-casa, né? E muito bom estar consigo, e sempre é bom estar consigo, viu? Eu quero também agradecer o professor Gustavo, que foi quem me convidou para ir fazer esse estágio lá, e agradecer mais uma vez ao professor Fred, ao Isaac, o Fabiano, o Jorge, que estão nos ajudando. É claro que eu também sou muito grato. Mas eu disse que eu ia fazer duas notas de rodapé. A primeira, então, é homenagem ao Sesc. A segunda tem a ver com uma coisa que é muito significativa para mim. Quando eu dou aula, eu me comunico muito com os alunos, conversando, perguntando, falando. Quando eu dou palestras, eu tenho algumas coisas que eu escolho uma ou duas pessoas do auditório sem que elas saibam e me dirijo quase que diretamente para elas, porque se elas concordam, eu vejo como é que está. Se eu conto uma história, uma piadinha, uma coisa, me agrada rir junto com o auditório. Gentes, a grande diferença das aulas que nós estamos tendo desde que começou a pandemia, as chamadas aulas síncrones, e eu, a pedido de um colega meu, dei 4 aulas numa 7ª série do ensino fundamental, sobre história da ciência, uma coisa magnífica, mas eu não vi nem uma pessoa além daquela que estava comigo na tela. Eu não sei agora se tem 2 pessoas aí fora, 3 ou 10 ou 20 ou 50. Eu já falei para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, mas eu não enxergo ninguém. Eu não sei quem é que está aí. Quem é que... Por exemplo, agora o Jorge Messeder mandou uma mensagem, mas eu não vejo o Jorge. Eu até posso imaginar o Jorge, aquele querido colega meu, que me acarinha e que cuida de mim muitas vezes também, mas eu não vejo ninguém, como eu não vejo nenhum aluno quando eu dou essas aulas. Então, isso é a primeira grande dificuldade. Agora, disso, passar para a situação desafiadora que o Fred trouxe, que são essas aulas que fazem de conta do laboratório. E quanto isso, o que isso está acontecendo nessa situação? Vamos pegar uma outra área que não é a nossa, por exemplo, a educação física ou a medicina. Eu pergunto, será que eu posso ensinar alguém a nadar remotamente sem ver o aluno e eu dizer para ele nadar? É uma pergunta. Será que eu vou a um médico, depende da especialidade dele,
Se eu quero ir a um dermatologista, vamos pegar o médico do maior órgão da pele, o maior órgão dos humanos, que é a pele. Como é que eu tenho coceira aqui, tenho uma coisinha ali, e tem mais aquilo ali? Será que eu poderia fazer uma consulta dessa área à distância? Eu sei que vocês vão dizer que existem cirurgias à distância, que se eu estou em Porto Alegre e tenho um cirurgião aqui no Rio de Janeiro e ele precisa me tirar a vesícula, ele pode fazer isso remotamente, eu sei que pode. Mas ir num dentista, será que dá para fazer tudo remoto? Essas são perguntas que eu estou dizendo. Então, vou voltar agora à pergunta específica do Fred. Ele mostrou como é que se dá as possibilidades de medida da concentração de uma solução que ele prepara diante dos alunos, ele põe um suco dentro do recipiente com água e tem ali alguém que calcula, um robô que calcula quantas partículas de suco tem por exemplo, por 1 mililitro. Quer dizer, então, o aluno pode fazer gráficos, pode tomar nota, etc, etc. Vamos pegar uma outra situação. Um aluno vai fazer uma destilação de um composto. Tem três: tem água, tem álcool e tem éter numa solução. E o professor, numa aula convencional, por favor, agora ainda aula convencional, ele quer mostrar uma reação de destilação, como é que ele pode separar primeiro o éter, depois como é que ele pode separar o álcool, depois ele pode calcular o volume de água que ficou, etc, etc. Então, ele pode fazer uma destilação muito simples. Podia fazer uma destilação de petróleo, por exemplo, mas não. Uma destilação muito simples para ver isso. Mas ele tem que usar uma fonte de calor, um bico de Bunsen, para falar numa linguagem química. Então, ele põe o bico ali e está destilando o éter. Mas vejam o que poderia acontecer. No desenho, até eu sei que tem situações em que aparece um incêndio, uma explosão, mas o aluno não pode, a meu juízo, e eu não tenho expertise em ensino de química de laboratório, a minha área sempre foi mais teórica, mas, mesmo assim, tem que alertar o aluno para cuidados que não precisa ter quando ele faz dessa maneira preparada de filmes. Então, eu acho que pode sim, lamentavelmente é difícil de fazer, porque eu não estou vendo os alunos, mas eu acho que é cuidados que tem. Eu sei que o Jorge tem outras experiências para mostrar, ou que tem outras situações para conversar. Depois nós queríamos falar, inclusive, num fenômeno novo que tem aí, a youtuberização, eu acho que tem a ver com essa trazida do Fred. Sim, sim. Tem algumas perguntas aqui bem interessantes. E eu vou aproveitar que nós já estamos com quase meia hora de bate-papo e vou começar a trazer as perguntas de alguns colegas, inclusive tem algumas já aqui no próprio chat, no chat, né? Então, eu vou começar, mestre, aqui com aquelas perguntas da colega Deise Souza, lá da Escola Sesc, né, que seria a primeira, né? Eu vou fazer as duas perguntas, porque acho que uma tem a ver com a outra, que seria como pensar uma educação crítica nas ciências e ou na química nos termos remotos. A gente já comentou até um pouco, falando da questão dos simuladores, e como devemos repensar a formação docente inicial a partir da experiência que estamos vivenciando. Então, se o mestre puder falar algumas coisas sobre essas duas perguntas. Deise, muito obrigado pelas perguntas. Eu me lembro de ti quando eu estive aí na escola técnica, na escola Sesc, e eu queria comentar algumas coisas. Eu vou trazer um pouco um fato histórico para a gente entender um pouco. O Fred, quando me apresentou, disse que eu sou professor desde 13 de março de 1961. Os pais de vocês não eram nascidos, eu já era professor. Mas como eu acredito numa máxima
do Martim Fierro, do José Hernandes, um cancioneiro argentino. Ele diz que o diabo tem mais de diabo por ser velho do que por ser diabo. Então, eu me incluo aqui. Às vezes as pessoas, quando terminam uma fala, antes da pandemia, quando elas viam a gente, vinham conversar, vinham pedir um autógrafo, elas dizem, ai, professor, como eu gostaria de saber como o senhor sabe. Eu digo, quando tiveres 35, 50, 60 anos de profissão, vai saber ainda muito mais do que eu. Então, eu acho que as pessoas sabem. Agora, o que eu queria colocar, que tem situações que essa simulação não é possível. E então a Deise pergunta sobre como é que eu vou formar a situação mais crítica. Então, eu queria colocar essa situação de uma experiência pessoal. Se eu comecei em 61 a ser professor, eu, quando comecei a ser professor, eu não tinha entrado ainda na licenciatura em Química. Entrei no segundo ano de magistério, que eu comecei faculdade, então, 65, eu ainda estava fazendo, 64, eu ainda estava na faculdade e já era professor há 3 anos, em 64. E aí a pergunta é do cidadão crítico que a Deise falou. Nós que ensinávamos as disciplinas das áreas de exata, física, química, matemática, até biologia, a gente se julgava privilegiado porque a ditadura não queria que a gente mexesse na cabeça das crianças, ensinasse coisas que elas tivessem críticas. Nós éramos para ser apenas transmissores de conteúdo. E aí eu pensava e comentava isso com os meus colegas e havia concordância, quem é professor de química tem que ensinar química, não tem nada de falar na responsabilidade social da química. O que é um tremendo equívoco, o que é um erro, porque não existe nem um ensino de qualquer coisa que não seja comprometido com formação de posições críticas. Então, eu sou professor de química e eu leio uma informação que a cada dia morrem 30 mil pessoas por falta de água. Opa, mas e o que eu estou fazendo enquanto professor de química? O que eu estou estudando? O que eu estou ensinando os alunos? Não é mais importante eu ensinar os alunos a fazer purificação da água, pegar uma água que está contaminada e eles fazerem purificação da água, ao invés de ensinar algumas coisas sobre a água, fórmula da água e reações da água, coisas que não servem para nada. Eu vi agora, por ocasião da pandemia, vários institutos federais de escolas técnicas produzindo no instituto álcool gel. Eles conseguiram uma doação de álcool de uma indústria local e prepararam álcool gel. Era mais importante eles prepararem essas coisas que sabem, que têm uma utilidade, do que não tem. Nós ouvimos a toda hora, fique em casa, lave as mãos, mas as pessoas não têm nem água para beber, vão gastar água para lavar. O que eu posso fazer para ajudar ser, e aí a pergunta que foi feita, ser mais crítico? Eu acho que se nós não nos dermos conta que os nossos estudos, as nossas discussões devem contribuir para que eu tenha um planeta mais justo e assim melhor, nós estamos no lugar errado. Eu não me canso de dizer que a minha função não é ensinar quantos se é isótono, se é isóbaro, se é isômero. A minha questão, isso não é o que eu tenho que ensinar. Eu tenho que procurar fazer uma discussão crítica, para que isso serve. Eu vou trazer um outro exemplo. Eu falei há pouco que eu orientei uma doutoranda, hoje doutora Célia, em Parintins. A Célia observou que nem ela, nem nenhum dos alunos da sua aula do ensino médio
sabia como se faria a farinha de mandioca. E a farinha de mandioca é um item muito importante no cardápio amazônico. Mas como é que se faz? Ah, eu não sei fazer farinha de mandioca, disse a professora. Os alunos também não sabem. O que fez a Célia? Ela foi pesquisar com os ribeirinhos como é que eles faziam farinha de mandioca. Eles ensinaram. Ela foi fazer na aula, mas aí ela viu por que em vez de eu fazer, eu não convido eles para vir ensinar aqui. Vieram os ribeirinhos, os senhores de idade, e começaram a ensinar aquelas crianças, e eles tiveram uma alegria muito grande, porque eles estavam preservando um saber tradicional, olhando sob a ótica do ensino de saber acadêmico, quer dizer, por que tem que tirar os cianetos que tem na mandioca, por que tem que deixar decantar, por que faz uma filtração, por que moe, etc, etc. Mas ela não ensinou para eles o que são isótonos, o que são isóbaros, o que são isômeros ou polímeros. Isso não era tão importante. Ah, mas não cai no Enem, essas coisas. Provavelmente, quem aprendeu essas coisas vai aproveitar criticamente e, por ter aprendido essas coisas, aspas, que não caem no Enem, vai tirar de letra as questões. Então, a pergunta é, como é que eu vou formar pessoas mais críticas? E como é que eu vou mostrar, me responsabilizar daqueles que estão vivendo essa situação pandêmica assim? Eu, por exemplo, ante esses atos insanos do presidente da República, que diz que não vai se vacinar e que não quer que as pessoas não precisam ser vacinadas, eu digo, eu quero ser vacinado, mas antes de eu me vacinar, eu vou perguntar se as pessoas mais pobres que eu foram vacinadas, porque eles que têm que se vacinar primeiro. Eu não devo ser dos primeiros, mesmo que eu tenha 81 anos, tem gente que merece, tem mais risco que eu. E os pobres têm que ter direito a se vacinar primeiro. E essa é uma coisa, para mim, muito significativa. E eu acho que isso contribui para formar homens e mulheres que se preocupam que o planeta Terra é a nossa casa comum, como diz o Papa na Laudato Si, que foi proclamada em 18 de junho de 2015, para achar condições de melhorarmos cada vez mais a nossa casa comum. Ecumenismo era antes, quando se aceitava outras religiões. Nós estamos falando agora em ecumenismo, um O de ecologia. Oikos é casa. Então, nesse grupo do ecumenismo, nós reunimos crentes e não crentes, homens e mulheres, ou alienígenas e indígenas. Todos estão chamados para ajudar a construir esse planeta melhor. E não luta por um planeta melhor quem quer armar a população. Então, aproveitando essa sua fala, inclusive da própria vacina, tem uma pergunta do nosso amigo Mercedé, que eu acho que ela vai muito de encontro com o que o senhor está falando em relação à questão até mesmo das populações menos favorecidas, vamos dizer assim, né? Então, eu vou botar a pergunta na tela, mas vou ler para o mestre. A pergunta do Mercedé diz assim, ó, professor Chassot, como podemos ver essa perversidade quando falamos de ensino inclusivo? Eu acho que o que o mestre está falando tem tudo a ver com o ensino inclusivo. Será que essa perversidade não aumentou? E quando a gente fala inclusivo, a gente tem que incluir a todos mesmo, nesse caso, né? Eu gostaria que o senhor pudesse responder, se fosse possível. Querido Jorge, pena que tu não está aqui. Aliás, tu estás aqui. Eu dizia hoje de tarde, na outra live que eu participei, que nós já estamos tendo característica dos deuses, porque eu estava com 2 professores que estavam em Belém do Pará e eu estava em Porto Alegre, como estou agora. Eu digo, onde é que eu estou? Estou em Porto Alegre ou estou em Belém?
Eu estava em Belém tanto quanto eles, e eles estavam em Porto Alegre tanto quanto eu. Quer dizer, nós já estamos chegando no poder dos deuses, estar ao mesmo tempo em dois lugares. Eu acho que o Jorge deve estar lá na praia do Icaraí, ele tem muito bom gosto, morando na Casa Bonita. O Fred está no Rio de Janeiro, eu estou em Porto Alegre, mas eu também estou um pouco lá em Icaraí, também estou um pouco no Rio de Janeiro, eu tive hoje de tarde em Belém, quer dizer, então isso nos faz estar em todos os lugares. Agora, vejam que, de novo, isso é privilégio daqueles que têm um certo poder de ter pelo menos uma assinatura de internet, ter pelo menos um smartphone, ou ter pelo menos um notebook. Quer dizer, vejam que isso vai se fazendo experiência. E quando o Jorge pergunta pela perversidade, sim, toda vez que nós não estamos fazendo inclusão, toda vez que nós estamos fazendo exclusão, isso aqui não é para todos, isso aqui é apenas para quem pode pagar, nós estamos sendo perversos. Porque pensem o que significa dizer fique em casa para alguém que não tem casa. Ou tem uma casa de uma peça só, onde moram 4, 5 pessoas na mesma peça, e ela tem que pegar um computador para assistir uma aula. Isso não é uma situação inclusiva, isso é uma situação, e a palavra que foi dada fosse tu, Fred, que disse, isso é uma situação de exclusão e não de inclusão. É Acho que verdade. respondi para o Jorge. Não, com certeza, é verdade, mestre. Eu trago aqui também uma outra reflexão do querido Paulo Chagas, lá do IFRJ, aqui no Rio de Janeiro, né? E ele trouxe até 3 reflexões, 3 perguntas, vamos dizer assim, mas a primeira é uma pergunta que instiga a todos nós professores, né? Ele fala sobre a pandemia, que desestruturou muita coisa, principalmente as pessoas, né? As pessoas estão desestruturadas. Como resgatar o valor, a importância do professor que teve a sua sala de aula transportada para dentro da sua casa? E ele ainda reflete, né, dizendo: pergunto isso porque muitos professores são ofendidos e chamados de não faz nada e que estão de férias há 8 meses. É uma reflexão muito importante, professor, se puder falar alguma coisa sobre. Tá, eu não tenho muita dificuldade para afirmar que a maioria de nós, professores e não professores, alunos e não alunos, estamos trabalhando mais neste período de pandemia. Eu, pelo menos, estou trabalhando muito mais. Ah, mas não foi mais a Marabá que tinha que ter ido. Bom, eu não fui porque não pude ir, porque estava proibido não ir. Ah, mas essa história do home working, do trabalho em casa, se nós olharmos bem, ela é muito boa, sabe para quem? Para o capital, porque o capital está crescendo. O capital... Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que tem uma empresa com cerca de 100 funcionários. Eu já estive no lugar nessa empresa, era um andar inteiro de um edifício onde trabalhavam já há alguns anos esses 100 funcionários. Porém, veio a pandemia, todo mundo passou a trabalhar em casa. Mas o dono da empresa, viu que, diferentemente do que ele esperava, em vez de diminuir o trabalho, aumentou a produção. Eles estão produzindo mais. E mais ainda, ele não precisou mais dar vale transporte, ele não precisou mais dar vale alimentação. O proprietário do prédio, quando ele disse, olha, eu estou a fim de entregar o prédio, o proprietário do prédio disse, eu não vou lhe cobrar aluguel, mas só vai precisar pagar o condomínio e o IPTU. E ele disse, eu não quero, não preciso. E hoje ele está contratando, ele me contou que está contratando novos funcionários, que eles nem têm ideia onde esses funcionários moram. Um pode estar no Rio de Janeiro, outro pode estar na região amazônica, outro pode estar
no sul do Brasil, o outro pode estar na Itália, em Roma, ou qualquer lugar do mundo, ele vai fazer os serviços iguais, ou até com mais competência, com mais agilidade. É claro que isso não dá para todas as profissões. Se eu fosse padeiro, eu não podia chegar e dispensar todos os funcionários da padaria e continuar vendendo pão. Mas se eu trabalho principalmente nas áreas de tecnologia, e todos nós conhecemos o quanto cada vez mais nós precisamos de sujeitos tecnológicos, sujeitos que fazem as coisas, então é fácil de entender por que o capital está crescendo. É claro que tu também lembraste que, ao lado disso, nós temos que dar conta das tensões. Aumentou, sim, o feminicídio nesse período. Aumentou, sim, o número de divórcios. Aumentou, sim, o número de separações e molestamento de menores. Aumentou porque as pessoas não têm mais oportunidade de, não sei, de ser sacana, ponto. Não estou dizendo que todos que estão trabalhando em casa são sacanas, ao contrário, eles estão trabalhando e estão produzindo muito. Respondi um pouco, Fred. Com certeza, mestre, respondeu. E eu vou aproveitar e trazer mais questionamentos, né? Porque a gente aproveitar esse nosso tempo tão valioso. Também lá do grupo da Olimpíada de Química, a Raquel, ela traz aqui uma pergunta que é bem parecida com essa do que o Paulo colocou, né? Ela diz assim: uma das coisas que mais me incomoda ao longo dos meus poucos anos em sala de aula, e só para lembrar, ela é uma professora de jovem, de pouco tempo em sala de aula, é ver que o professor anda perdendo seu papel de educador. Precisamos passar o conteúdo e isso parece atender os interesses das partes envolvidas, pais e nosso patrão. E o mestre falou um pouquinho sobre o capital. E aí ela faz a pergunta: quais são as reflexões positivas que podemos ter ao pensar na função de professor no contexto pós-pandemia? Bom, eu acho que isso eu já dizia muito antes da pandemia, eu já dizia pelo menos há 20 anos atrás, o que agora se tornou evidente. Aliás, o que fez mesmo a pandemia acelerou que, por exemplo, o trabalho em casa, isso não é novidade nenhuma, todo mundo já sabia como fazer, mas a pandemia acelerou. O que eu quero dizer? Os professores que transmitem conteúdo já eram, não tem mais lugar. Aquele cara que se especializa em conteúdo. Por quê? Qualquer assunto que você quiser ensinar, de ciências da natureza, física, química, matemática, biologia, etc., qualquer coisa que você quiser ensinar, acreditem, façam a prova. No YouTube tem uma aula melhor do que a minha. Não pode? Pode sim. Pergunte lá. Leve uma pergunta. Eu queria dizer que uma das coisas que eu também já dizia pré-pandemia e está reforçado agora durante a pandemia, e será no pós mais ainda, é o seguinte: uma das qualidades que eu acho que nós temos que ter com os nossos estudantes, com os nossos licenciandos, conosco mesmo, é ser curioso. Uma frase que eu aprendi muito na minha casa, ouvi muito: meu filho, não seja curioso. Minha filha, não seja curiosa. Hoje nós dizemos sede curiosos, porque tem para nos ajudar a responder as perguntas o professor Google, o médico Google, o padre Google, o pastor Google, o arquiteto Google, o advogado Google. Todos eles estão à disposição e não cobram nada. A maioria deles não cobra nada. É só ir lá no YouTube e perguntar como é que se descasca a cebola sem chorar. E ele vai dizer: coloque a cebola previamente no congelador e verás que não chegarão os aldeídos que molestarão as suas vistas, etc, etc. Quer dizer, tem tudo lá. Então, essa youtuberização faz com que nós não temos mais lugar para transmitir conteúdos. Eu vou comentar um pouco isso agora à luz da pandemia. Eu acho que
Eu vou dar um exemplo pessoal. Antes da pandemia, viajava muito, como eu já disse, viajava, sempre levava meus livros juntos, eu fui um pouco mascate, mas em cada situação eu vendia 50, 60 exemplares dos livros, que as pessoas queriam autógrafo, e era muito bonito, etc, etc. Vamos dizer que nesses 8 meses, eu teria feito umas 12 viagens. Estou dando de barato 12 viagens, então, vezes 60, 720, venderia no mínimo 700 livros nesses 8 meses. Eu vendi 5 livros nesses 8 meses. Ninguém compra livro. Por que não compra livro? Bom, primeiro que elas querem comprar, a maioria dos livros querem comprar do autor para ter autografado. Esse mito da autógrafo é muito bom. Mas não precisam comprar livro porque tem lives prontas. Eu preciso discutir, fazer um diálogo entre religião e ciência. Vou lá, acho a live que o Chassot fez hoje de tarde com seus colegas. Eu preciso de uma live sobre quando é que terminou a Idade Média e começou os tempos modernos. Vai lá, eu gravei essa resposta na Universidade de Coimbra e tem aí uma pergunta de, acho que 10 minutos, respondendo essa questão. Eu gravei lives para uma universidade da Colômbia, para Portugal, várias aqui no Brasil, já contei o número aqui. Então, essas coisas, não preciso livro para isso já tem pronto, é só eu ir lá. E melhor, tem coisas melhores do que eu sei dizer. Em compensação, lembram do tempo quando a gente andava de trem, ou de metrô, ou de ônibus? Viagem curta ou viagem longa, mas a maioria das pessoas estava lá com o seu livro, lendo o livro. A gente no aeroporto estava esperando ali o embarque e olhava quais eram os livros que estavam na moda pelos livros que as pessoas estavam lendo. Hoje você não vê mais ninguém ler livro em aeroporto, não vê mais ninguém ler livros nos ônibus e nos metrôs. As pessoas estão lá com o smartphone e elas estão tendo conhecimentos muito melhores daqueles que eu estou dando. Então, a situação do professor vai ser aquele que, ao invés de transmitir conteúdo, vai ser capaz de, com aquele conhecimento, envolver as pessoas para que entendam melhor as coisas que têm que ser ensinadas. Lembre sempre da história da fabricação de farinha de mandioca lá em Parintins da Série. Era mais importante ela aprender, porque a frase lapidar, que eu discuto isso no meu livro, é uma frase lapidar dolorosa, mas verdadeira. Quando morre um velho, é como queima uma biblioteca. Se um velho morre, é uma biblioteca que queima. Eu me lembro quando meu pai morreu, no dia que ele morreu, um colega meu telefonou para me dar uns pêsames, e ele me perguntou, eu digo, olha, a coisa mais ele vai salvar o velho. Por quê? Ah, mas o jovem
não viveu nada, ainda o velho já viveu 70 anos. Esse menino que não viveu nada não tem conhecimentos úteis que o velho tem para oferecer à comunidade. Então, ele vai salvar o velho, porque o velho é uma biblioteca que vai queimar se ele deixar ele morrer. Imagine ainda se fosse uma situação, uma sociedade ágrafa, uma sociedade sem escrita. Quanto seria mais significativo ele salvar mesmo o velho e deixar. Bom, deixar o guri que morra, fica feio, mas é isso. Professor, só falando assim nos remete até à pandemia, porque como ela geralmente ela agride mais as pessoas que têm mais idade, né? Ela de fato acaba nos tirando grandes enciclopédias. Agora, aproveitando Exatamente. no fato de salvar, né, que o mestre falou, tem uma pergunta aqui do Adão Rogério, aqui no chat, que ele diz o seguinte, eu vou botar a pergunta na tela, ele fala, professor Ático, inicialmente falo da saudade da sala de aula como o senhor, aliás, com o senhor, na verdade, ele deve ter sido seu aluno. Pergunto-lhe o que pensa a respeito do aproveitamento deste ano letivo de 2020. Bom, esse Adão Rogério, se eu estou pensando certo, eu estou indo lá no IPA, eu acho, né? Encontrando o Adão lá. Não sei se é, eu não me lembro do sobrenome, mas... Bom, o que... Repete a pergunta. Eu fiquei entusiasmado com... Ah, tá. O que pensa a respeito do aproveitamento deste ano letivo de 2020? Se é que a gente pode dizer que houve um ano letivo para algumas instituições, né? Eu, tendo dado aulas boas, dado aulas más, qualquer coisa, sabe o que? Se eu fosse ministro da Educação, sabe o que eu ia fazer? Anulava escolarmente o ano de 2020. Qual é a diferença se as crianças vão chegar um ano antes ou um ano depois na universidade? Nenhuma. Eu decretava, olha, em fevereiro do ano que vem, começamos o ano que você está na 7ª série esse ano, vai fazer a 7ª série no ano que vem. Está na 5ª série esse ano, vai fazer a 5ª série. Está no 3º ano do ensino médio, vai fazer o 3º ano do ensino médio. Anulava. Eu sei que eu já devo estar sendo apedrejado por muita gente agora, mas eu fazia isso. Não faz diferença nenhuma chegar um ano antes na universidade. Não faz diferença nenhuma. Ah, mas não tem. Até a universidade podia fazer o vestibular, não para aqueles que já fizeram Enem, porque não, o Enem não vai ter esse ano, e oferecer por essas demandas que estão aí reprimidas, talvez até restabeleceria um pouco de justiça. Ah, mas ele foi tão bom aluno na 7ª série. Ele será um aluno ainda melhor na 7ª série, no ano que vem. Mas ele nunca rodou. No histórico escolar dele não vai estar constando que rodou. Semestre letivo. Até porque eu não tenho decisão sobre os meus filhos e os meus netos, quem escolhe para eles são os seus pais ou eles, mas nós não temos segurança que a coisa está tudo boa. Primeiro que não temos a vacina ainda. Segundo, olhem o que está acontecendo na Europa. Olhem o que está conhecendo... o Adão... eu me lembro bem, foi aluno do curso de filosofia. Eu aproveito para eu transmitir para o senhor ver que ele ficou feliz de só ter lembrado dele. Também. Mas cada pai decide se ele quer mandar os filhos antes na escola. Eu tenho medo. Olha o que está acontecendo na Europa. Olhem o que está acontecendo em Portugal. Olha o que vai fazer a partir dessa semana a Alemanha. Quer dizer, a coisa não passou. Ninguém está escrito que nós não teremos a segunda onda aqui. Então, eu até vou dizer aquilo que dizem, fique em casa.
lave as mãos se tiver água. Eu não sei, é tão esdrúxula essa hipótese de... Até com a sua fala, né, eu vi fala de alguns defensores do governo dizendo que a segunda onda está programada pela mídia. Infelizmente, é isso que a gente tem ouvido. Mas, então, esse povo em Portugal, Espanha e coisa, a mídia que decidiu que eles vão fazer esse lockdown. Pois é. Agora eu trago outra pergunta aqui, mestre, da nossa presidente da ABQ, que é a Silvana Carvalho, né, Calado. Ela diz assim, ó, mesmo com esses simuladores de aulas práticas, o mestre Sassou acredita que formaremos profissionais da química como antes? Silvana, eu não sei que profissionais da química estamos antes, mas eu acho que não é. E o Fred me desculpa porque ele preparou essa aula simulada. Eu digo, não é com essas aulas simuladas desse jeito que nós vamos formar bons químicos. Nós vamos formar bons químicos. O conteúdo que nós vamos dar para eles é o menos importante, porque, primeiro, que os conteúdos estão mudando. Segundo, que qualquer livro, qualquer live explica certos conteúdos. Nós temos que formar pessoas que sejam capazes de estar criticamente no meio ambiente, no mundo natural que nós vivemos. E isso pode ser profissionais da química, da física. Eu lembro sempre quando um aluno chega em casa, o que vocês aprenderam hoje? Hoje nós aprendemos a pensar. Eu acho que é isso que a escola deveria ensinar cada vez mais, pensar, discutir essas coisas. Silvana, eu não sou um pessimista, mas eu acho que nós temos que fazer coisa melhor do que está se fazendo, melhor do que se fazia antes. Igual não precisamos. Eu aproveito, né, essa sua resposta com uma reflexão do Paulo Chagas, lá do IFRJ, que é até uma reflexão na forma de pergunta, né? Ele diz assim, ó, o professor atual não apenas dá aula, ele é youtuber, influencer, cineasta, editor de filmagens, produtor de material, animador cultural e mais um monte de novas atribuições. Aí a pergunta que ele faz, isso mostra que o ensino realmente mudou? Bom, primeiro que nem todos de nós somos capazes de fazer todas essas coisas. Eu, por exemplo, quando estou aqui na minha casa, eu sou o iluminador, eu sou o eletricista, o carpinteiro, ainda mais que eu moro sozinho, eu não posso nem dizer para alguém me alcance uma chave de fenda, porque eu tenho que pegar mesmo a chave de fenda. E então, nós somos exigidos de coisas que nós não temos habilidade para fazer. Nós nos fizemos, nós assumimos, mas essas coisas são complicadas. Então, eu acho que não podemos ser youtubers, não podemos ser manequins, não podemos ser tudo ao mesmo tempo. Algumas coisas nós sabemos fazer, outras não. E nós vamos fazer aquilo que é importante, é decisivo. Ensinar essas crianças a pensar criticamente. Sem dúvida nenhuma, é o principal, né? A gente poder mostrar, eu me lembro que o mestre falou aí com relação a continuar na mesma série, né? E a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, e é por uma demanda talvez até da própria sociedade, né? Os jovens estão indo cada vez mais jovens para as universidades, e o que faz com que esses jovens, por muitas das vezes, comecem uma universidade, uma carreira que não é aquela que ele mais, digamos assim, ficaria feliz, né, para poder trabalhar naquela profissão na sua vida, né? Então, a minha tese de anular 2020 tem sentido. Tem todo sentido, faz todo sentido, até mesmo porque a gente vê que algumas outras culturas, o próprio ensino médio, né, podemos dizer assim, mesmo até nos Estados Unidos, né, existe lá, por exemplo, o quarto ano, né,
E existe um ano a mais que na verdade, é uma transição entre o ensino médio e a universidade, mas que faz todo sentido, até no sentido do jovem poder estar um pouco mais maduro para escolher qual é a carreira e até entender se aquela carreira que ele começou a conhecer é a que ele realmente deseja seguir. E como eu sempre digo com os meus alunos, mestre, tem que procurar ser feliz, né? Porque o que adianta a gente procurar uma profissão que ganha-se muito dinheiro, mas que você não se identifica com aquela profissão, né? E terá que exercê-la 20, 30, 40 anos. Exatamente, exatamente. E eu me considero uma pessoa privilegiada por ter encaixado na profissão que realmente, digamos assim, eu me vejo fazendo isso a vida inteira, podendo estar numa sala de aula, podendo estar com um aluno, mesmo que às vezes num atendimento tete a tete, mas podendo compartilhar, né, porque a gente sempre aprende, muitas das vezes, mais do que até ensina, né? Então, é realmente gratificante quando a gente cai na profissão que realmente nós somos felizes naquela profissão. Mas eu queria aproveitar que a gente já está partindo para o final. Tem uma pergunta aqui também do Paulo, mas que eu acho que é interessante a gente tratar desse assunto, até pelo que o mestre comentou agora com relação a repetir o 7º ano, repetir o 8º ano, mas ele está falando um pouco mais em relação à universidade pública, e eu vou até emendar com a pergunta que a Deise tinha feito lá no começo. Ele fala assim, antes da pandemia, o EAD em universidades, tanto públicas como privadas, estava em torno de 55% de suas matrículas, né? Com a pandemia, esse número não aumentou, ao contrário, diminuiu, com uma evasão enorme. Inclusive, eu estava lendo um artigo recente sobre a evasão escolar em 55%. 55% de jovens saindo da escola, porque, inclusive, não tem como acompanhar o EAD. Então, ele pergunta, além da questão financeira, o senhor observa mais algo nesse movimento? O que de repente, esse movimento nos mostra ou nos ensina, né? Esse movimento da diminuição até mesmo das matrículas em EAD e de, infelizmente, principalmente nas escolas públicas, a gente ter essa evasão enorme de alunos que a gente está tendo. Eu não tenho dados de evasão, etc. Eu acho que antes a educação à distância, de uma maneira muito geral, teve casos muito diferentes. Sempre ocorria de uma maneira híbrida, ou seja, tinha educação remota e tinha educação presencial. E eu não posso imaginar uma educação que não tenha, pelo menos de vez em quando, uma presença física. A história, o chão da escola é uma coisa que nos deixa saudosos. Então, isso tinha que acontecer. Agora, a outra coisa é que tipo de assuntos nós vamos escolher para dar à distância e que tipo de assuntos para dar proximamente. E a outra pergunta, além das implicações econômicas, como é que vamos resolver isso? Bom, eu acho que uma situação que parece clara, pelo acompanhamento de notícias que eu tenho feito, a grande pressão das escolas particulares começar a dar as aulas ainda logo, tanto presencial como híbridas ou como só à distância, é uma questão econômica. Os sindicatos das patronais das escolas particulares estão exigindo que os seus professores venham dar aula, porque os pais estão ameaçando não pagar. Eles tiveram contratado um serviço e esse serviço não está sendo dado, que são as aulas presenciais. Então, vejam quanto a gente teria em termos de justiça, quanto mais nós teríamos contemplado os dois lados se houvesse a suspensão do ano 2020. Claro que ao lado disso tem razões não econômicas, mas as dificuldades. Eu acho que as não econômicas residem particularmente porque nós não sabemos fazer essas coisas.
Nós não sabemos fazer tudo que nos pede. Eu, mesmo já tendo feito 66 lives, eu cada vez torço para dar certo, porque às vezes não dá. E hoje nós começamos pontualmente no horário, mas a que eu tive hoje de tarde atrasou. Então é isso. Eu acho que é isso, né, Jorge? Fred. Isso, mestre, olha Ter aí. trocado o nome pelo querido não te ofendes, né? O Jorge, não, o Jorge é um grande amigo, ele está aqui entre nós, inclusive, aqui participando do nosso chat. Mestre, a gente já partindo para um final, né? Porque já faz 1h11 de bate-papo, mas acredito assim que, primeiramente, né, que está muito agradável, até as pessoas participando e pessoas que eu sei que são pessoas que pensam na educação, que são educadores. É uma pena a gente não ter uma gama maior de pessoas aqui participando, porque é um privilégio poder contemplar e aprender com a sua sabedoria. E como o mestre mesmo falou, né, o mestre acabou de completar seus 81 anos, eis uma biblioteca inteira de sabedoria, né? E eu queria aproveitar o tema que o mestre propôs, né? Educação e perversidade. Apesar de toda essa perversidade, qual seria uma mensagem final de esperança que o mestre passaria com relação a essa nossa pandemia, que eu sei que ela não está ainda para acabar, mas a gente já vê aí alguns vislumbres da própria vacina, da possibilidade de transformar, né, essa doença numa doença não igual, mas parecida com uma gripe, que a gente toma aquela vacina todo ano, né, para poder se proteger e evitar piores casos, né, vamos dizer assim. E aí eu gostaria de saber, em relação à educação, qual é a mensagem de esperança que o mestre nos traz com relação à educação? Eu acho que eu iria colocar o seguinte: primeiro, se deixar inundar pela curiosidade, buscar responder, deixar pela curiosidade. A segunda coisa, sermos pessoas indisciplinares. E eu sei que num congresso da ABQ dizer essas coisas, eu acho que eu fui professor de química, hoje eu sou professor de ciências, porque não tem nenhuma coisa que tenha um fenômeno só químico, só físico, só biologia. Nós temos que pensar cada vez mais. Olha, agora chegou a minha colega professora do Rio Grande do Sul, Isabel Gravati. Obrigado, Isabel, pelos votos. Não existe, nós temos que ser cada vez mais sujeitos indisciplinares. E a outra coisa, sermos cada vez mais lutadores da paz. E na nossa luta pela paz, pensarmos cada vez mais em ajudar a cuidar do planeta Terra, que é nossa casa comum. E isto é possível fazer. É possível fazer isso. Então vamos fazer. Sermos curiosos, sermos sujeitos indisciplinares, lutar pela paz e ajudar a cuidar da nossa casa comum. Eu queria agradecer muito especialmente ao Fred, queria agradecer também à infraestrutura da Escola Técnica, da Escola do SENAC, e ao Sesc. convite do SESC, perdão, Exatamente. e agradecer também a área de Educação Química da ABQ, representada pelo Jorge Messeder. E o Fred me convida para ir mais uma vez na Escola SESC. Com certeza, não tenhamos dúvida que assim que a gente tiver segurança, né, que eu sei que o mestre é uma pessoa que sempre está viajando por esse Brasil, sempre abraçado por várias pessoas que ele tem como inspiração,
né? E até uma colega aqui, Renata Paz, colocou já, né? Quando eu comecei a acabar, mas a gente tem que entender que o mestre acabou de vir de uma live de 2 horas e está numa agora, 1h16, né, Chassô? E Então, às 20h30 tem um outro compromisso da mesma hora. nossa senhora. Então, aqui, ó, pessoas estão se manifestando, eu estou colocando aqui as mensagens, Paulo Chagas, mais um momento de profundo aprendizado com o mestre Chassô, só tenho a agradecer. A nossa querida Silvana aí também agradecendo, muita honra em ouvir o mestre, né, parabenizando. Então, assim, eu deixo aqui o meu abraço virtual, mas o meu agradecimento profundo com relação à sua gentileza de poder sempre compartilhar com a gente o ensinamento. Eu sou uma pessoa que eu tenho, assim, pelo menos na minha formação, uma estima com as pessoas que têm mais experiência, tá? E quando eu digo mais experiência, não é porque tem mais idade, mas a experiência de vida, a experiência de vivências, a experiência como o mestre tem, por exemplo, de vários livros excelentes que a gente já teve oportunidade de ler, inclusive gostaria de perguntar, os seus livros ainda estão à venda, como é que eles estão, porque o senhor acabou Na de minha, falar que me deu 5 livros. na minha página tem uma livraria virtual. Ah, A minha, sim. a minha página é www.professorchassot.pro.br e ali tem uma livraria virtual. Eu já coloquei aqui até no chat, né, para transmitir para todos. Ver se eu coloquei certo, é essa daqui mesmo, mestre? Certo. É a E ele própria, né? tem, e ele tem uma. Então tá. Eu, Tá, mestre, olha só, mais uma vez, lhe agradeço. E a gente vai marcar aí, de repente, um próximo encontro, né? bom, Tá? assuntos não nos faltam, né? Não nos faltam. E eu acredito que um próximo encontro, assim, no formato de bate-papo, é muito agradável, as pessoas se sentem agraciadas e abraçadas por poder participar, poder perguntar. As pessoas se sentem como se estivesse do seu lado, realmente. Eu percebo isso na fala de cada um aqui no nosso chat, e é uma honra poder contar com a sua sabedoria, viu? E com a sua amizade. Então, a gente, assim que essa pandemia der uma acalmada, se Deus quiser, a gente vai estar juntos aí em mais alguns aprendizados. Agradeço a todos aqui pela participação, pela presença, em nome da ABQ Rio de Janeiro, da ABQ Nacional. Eu agradeço a participação e a presença de todos, e a gente fica para uma próxima live. Uma boa noite a todos e um grande beijo no coração de cada um. Valeu, cara. Eu estou só